Graças e paz, irmãos, graças e paz, irmãs, graças e paz e você que está assistindo esse vídeo, está se preparando para mais um tempo de escola dominical. Louvado seja Deus que está nos permitindo ter mais uma oportunidade de ler a palavra do Senhor, estudá-la, se alimentar, e eu louvo a Deus por isso. Quero agradecer a Deus pela tua vida, pela tua disposição, pelo teu interesse. Saiba que nenhum minuto desse tempo que a gente se dedica a conhecer mais o Senhor é lançado fora, é desperdiçado, ao contrário. O Senhor vai acrescentando mais e mais e mais. E o nosso sentimento é de gratidão, de louvor a Deus. Quero te convidar a participar dessa escola dominical, uma escola dominical que antecede um dia muito especial, né? Um dia comemorativo, Dia das Mães. Louvo a Deus pela vida da minha mãe, louvo a Deus pelos auxílios, pelos ensinos, pelo carinho, pela dedicação, pelo tempo que ela dedicou a nós, a mim, ao meu irmão, minha irmã, ao nosso pai. Poxa, louvo a Deus pela tua vida. Não sei se esse vídeo vai chegar a ela, mas enfim, não posso aproveitar a oportunidade de mandar um abraço e de louvar a Deus pela vida dela. Que você faça isso também. Aproveite o tempo, ainda que distante, para ligar, para mandar um abraço, para externar o amor que você sente pela tua mãe, a gratidão. Louvamos a Deus por isso também. Te convido a entrar em espírito de oração, a se preparar para ouvir o que o Senhor tem a falar ao seu coração nesse tempo, nesse momento, mesmo distantes, mesmo sem ter esse confronto de ideias que é muito salutar, é maravilhoso, quando a gente está podendo trocar essa ideia, questionar, procurar saber mais. É como um tesouro que a gente busca, e ao encontrar a gente se alegra. A palavra de Deus diz isso. Bom, eu te convido a ter um tempo de estudo. Hoje nós vamos falar sobre um profeta menor, Miqueias, o legado de fé que Miqueias nos deixou. É um livro que tem poucos capítulos, né? Mas de grandes ensinamentos. Então feche teus olhos, se prepare, vamos ter um tempo de oração e logo após a gente já começa com a leitura e o estudo da palavra, buscando agora maior intimidade com o livro de Miqueias e o legado de fé que ele nos deixa. Feche teus olhos, te convido a falar com o Senhor. Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor revelado em Jesus Cristo. Muito obrigado pelo dom da vida, por mais um despertar, mais um dia que o Senhor nos concede, Deus. E, Pai, o domingo, segundo domingo de maio, uma data que trazemos na memória e no coração como um dia especial, Dia das Mães. Pai Santo, abençoa as famílias, Deus, neste tempo. Pai, que as famílias possam, ó Pai, ser sustentadas pelo Senhor, ser guardadas, famílias que têm sido tão atacadas nesses últimos dias, Deus. Sustente, Pai, com a Tua graça, com o Teu poder, abençoando as mães, Pai. Muitas vezes pilares nos seus lares, muitas vezes com jornadas extenuantes, muitas vezes desacreditadas e por vezes até violentadas, ó Deus, na sua intimidade, ó Deus, nos seus relacionamentos. Tem misericórdia, Senhor Deus. Faz de nós, Deus, homens mais sensíveis, homens que se dispõem a ouvir mais o que as nossas mulheres dizem, as nossas mães dizem, Deus. A proporcionar no nosso lar um local de respeito às mães, de respeito às companheiras, Senhor Deus. Nos ajude, Pai. Nos ajude a edificar no nosso lar um espírito de compreensão, de amizade, onde a mulher é valorizada, onde o papel de mãe, Senhor Deus, é valorizado, Deus. Muito obrigado, Pai, por mais um tempo de escola dominical que o Senhor nos reserva, Deus. Pai Santo, ministre sobre nós o Teu querer, a Tua vontade. Fale conosco, Deus. Onde estiver um coração disposto a ouvir a Tua palavra, Deus, que o Senhor possa alcançá-lo, fazer desse coração uma terra fértil e fazer essa semente germinar, Senhor Deus, a ponto de dar bons frutos. Te agradeço, Deus, por essa oportunidade. Te agradeço pela classe de homens da Igreja Metodista em Voldac. Nos ajude a caminhar, Deus, de cabeça erguida, Senhor, reconhecendo os nossos erros, mas avançando para sermos mais parecidos com o Senhor.
Nós te agradecemos, orando em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá? Eu quero compartilhar com vocês um texto assim para a gente começar, né? O livro de Miqueias para mim é muito impactante. Eu tenho uma história com o livro de Miqueias. Bom, e essa história está muito ligada a esses versículos que eu vou ler aqui agora. À medida que a gente for expondo o estudo de hoje, a gente vai ler vários versículos, né, dos capítulos que a gente tem para estudar. São 7 capítulos só. A gente vai ler bastante versículos aqui diversificados para a gente compreender um pouco do contexto em que Miqueias exerceu o seu ministério profético, o sentido das suas palavras, o alcance das suas palavras, o que ele pretendia, como é que foi o chamado dele, para quem que ele profetizou, e em que momento, em que sentido isso se conecta conosco. Ok? Então pega a tua Bíblia aí, convido você para fazer a leitura de Miqueias no capítulo 6, versículos do 6 ao 8. Em outros momentos da ministração, do estudo aqui, a gente vai ler esse versículo de novo, mas de imediato te convido para lê-los. O Deus que exige. Eu estou lendo na tradução do João Ferreira de Almeida, Nova Almeida atualizada, Bíblia de estudo excelente, estou gostando demais. É uma tradução mais recente, 2016. Estou gostando muito. O texto diz assim, Miqueias 6, a partir do versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Essa é a pergunta do profeta. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Amém? Deixa a tua Bíblia aberta aí, nós vamos ler bastante coisas de Miqueias, mas também de Isaías. Bom, Miqueias, um homem de grande valor. Eu gostaria de assim começar esse primeiro bate-papo, né? Essa primeira exposição, que é uma introdução ao livro de Miqueias. O livro de Miqueias tem 7 capítulos, não é um livro extenso, mas é um livro bem profundo. Qual que é o grande tema do livro de Miqueias? Julgamento e perdão. Miqueias, ele tem como contemporâneos outros 2 profetas, Isaías e Jeremias. Isaías e Oséias, perdão. Isaías e Oséias. O que Miqueias está fazendo nesse contexto aqui? Como é que é a mensagem dele? Miqueias, ele faz questão de apontar os erros do povo. E aqui, quando eu digo povo, eu estou falando do Reino do Norte, eu estou falando do Reino do Sul, eu estou falando da capital Samaria, eu estou falando da capital Jerusalém. E ele acaba por apontar a Síria e a Babilônia como instrumentos da correção do Senhor, instrumentos da sentença de Deus. Como é que Miqueias apresenta o Senhor? Miqueias apresenta o Senhor como sendo um Deus Senhor e juiz. Um Deus que esparrama o povo como por discipliná-lo em razão do seu mau comportamento, da sua má conduta, das suas escolhas. Mas Miqueias também apresenta Deus como rei e pastor. É um Deus que reúne, protege e perdoa porque ama a misericórdia. O livro de Miqueias é um livro profético, e sendo um livro profético, ele denuncia algumas questões. Está com a Bíblia aberta aí? Eu vou fazer alguns apontamentos aqui, e a gente vai lendo como é que é feita essa denúncia profética de Miqueias. Miqueias, ele denuncia a idolatria do povo. Capítulo 1, versículo 7 diz assim: todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo o que ele ganhou com a sua impureza será queimado. De todos seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento da prostituição, em pagamento por prostituição eles serão transformados. O termo prostituição aqui está se referindo à impureza espiritual do povo, que está se entregando a algo que Deus não desejava, não permitia. Então, o livro de Miqueias,
ele denuncia profeticamente a idolatria. Ele denuncia profeticamente a apreensão de bens, o roubo. Capítulo 2, versículo 2 em diante. Olha só que texto profundo. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor. E aí continua o anúncio da ação de Deus, da intervenção de Deus. O profeta Miqueias, ele denuncia as várias falhas dos líderes do povo. Olha que interessante. Capítulo 3 agora. Versículos 1 ao 3. Ele vai denunciar as falhas, os pecados da liderança civil, dos governantes. Capítulo 3, versículo 1. Eu disse, escutem agora, governantes de Jacó, chefes da casa de Israel, por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Pergunta retórica. Ele está apontando a responsabilidade, as falhas da liderança civil, mas ele também aponta as falhas da liderança profética. Nesse mesmo capítulo 3, versículo 5. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que fazem o meu povo andar erroneamente e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Meu Deus! Ele está apontando aqui as falhas da liderança profética. A liderança religiosa também, sacerdotes aqui sendo cobrados, mesmo capítulo 3, versículo 11, sendo denunciados. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. O profeta Miqueias continua o seu ministério de denúncia. Ele denuncia que a crença de que o sacrifício pessoal é que satisfaz a justiça divina, ele aponta ser um erro. E é o texto que nós inauguramos lendo, capítulo 6, versículo 6 em diante, quando se faz uma pergunta retórica, o que eu vou dar ao Senhor para compensar o meu erro? Em outras palavras, a pergunta, o texto é em tom de pergunta, em tom de indagação, porque ele é retórico. Nesse momento não há algo que nós possamos entregar para Deus como sacrifício, a não ser nós mesmos. E o texto vai apontar para isso, Miqueias capítulo 6, versículo 6 em diante, dizendo, não adianta você sacrificar animais, não adianta você sacrificar sua vida, não adianta você querer dar o seu bem mais importante, seu filho, não é isso. Não é isso que Deus está pedindo de nós. Miqueias continua o seu ministério de denúncias apontando a prática de negócios corruptos e violência como um erro inaceitável diante de Deus. Olha só o que diz capítulo 6, versículo 10 em diante. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto? Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. O ministério profético de Miqueias é um ministério de denúncia, mas é um ministério de anunciação também. Como que Miqueias exerce o seu ministério? Tem alguns detalhes muito interessantes. Muito interessantes. Primeiro, o ministério, o comissionamento do profeta Miqueias, ele não é apontado como um ato formal. Não há um relato formal de como aquilo aconteceu, diferentemente, por exemplo, de Isaías. Não há. Mas é interessante até em existir isso, porque ele rompe com uma série de formalidades. E ao romper com uma série de formalidades, ele justifica dizendo que ele está cheio do Espírito de Deus. Olha o que diz o capítulo 3, versículo 8. Quanto a mim
Estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Enquanto muitas vezes, até nos dias de hoje, né, muitas vezes nós nos apoiamos em atos formais, em mera liturgia. O profeta está dizendo, eu estou cheio do Espírito do Senhor. Então o ministério de Miqueias não é um ministério de formalidades, é um ministério de verdades. Como é que Miqueias ele exerce o ministério dele? Olha que situação interessante também, o capítulo 1, versículo 8. Por isso, lamento e choro, ando descalço e nu. Faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruzes. Se a gente for para um contexto histórico de simbologia, como é que as pessoas lamentavam e choravam no Antigo Testamento? Cobriam-se de pano de saco e jogavam cinzas sobre as suas cabeças. Aqui, quando Miqueias diz que ele lamenta e chora, anda descalço e nu, ele também rompe com essa simbologia de formalidades. Eu estou despido, eu não tenho nada. Estou despido de todas essas formalidades. É uma ruptura com o formalismo exterior, quando esse formalismo exterior não significa mudança interior. Lembra do texto que nós lemos no começo? Com quem me apresentarei diante do Senhor e irei até Ele? Com uma série de sacrifícios? Com uma série de atos formais, sem que haja no meu interior alguma mudança verdadeira? Aí Deus diz que não. Não é isso que Ele pede de nós, não é isso que Ele declarou que quer de nós. Por isso eu convido você a olhar para o ministério de Miqueias e enxergá-lo como modelo em pelo menos 3 ações. 3 atitudes que Miqueias adota que são modelos para nós. Primeira delas, Miqueias é alguém que supera os seus limites. Não há aqui o registro de uma educação formal ou mesmo religiosa. Não há aqui qualquer registro com riqueza. Ao contrário, tudo ao redor de Miqueias tem a ver com pobreza, com exploração de nações estrangeiras, com exploração dos líderes políticos, sacerdotes, profetas. Essa realidade triste, essa realidade de opressão, muitas vezes, em muitos locais da história, se tornou um ambiente propício para vitimização. Para as pessoas se prostrarem e dizerem assim, eu sou resultado do meio em que eu vivo e não há possibilidade de transformação na minha vida. Mas Miqueias rompe com essa realidade. Ele se levanta para exercer um ministério de denúncia do erro, de anunciação de possibilidade de transformação pela graça de Deus. Ele diz, eu vivo numa realidade de pobreza, eu sou um homem do campo, eu não tenho uma educação formal, uma educação religiosa, eu não vim dos palácios, mas eu estou cheio do Espírito de Deus para anunciar uma transformação na minha sociedade. Então Miqueias é um exemplo para nós, porque ele supera os seus limites. Ele não se deixa vitimizar pelo entorno que ele vive, pela realidade da qual ele vem, pela opressão a qual ele está sendo imposto. Mas ele se levanta, exerce o seu ministério profético de denúncia do erro e de anunciação da possibilidade de transformação, porque Deus é um Deus de graça e misericórdia. Mas Miqueias também se torna um modelo, um exemplo, pela convicção do seu chamado. Olha que coisa tremenda! Miqueias ele afronta as autoridades políticas, ele afronta os juízes, os sacerdotes, os outros profetas. E isso não tem a ver com uma autoridade formal que lhe foi dada, não, mas de uma intimidade com Deus que eu e você precisamos buscar. Não existe autoridade formal que nos capacite a afrontar autoridades, a dizer o que pensamos. Não é isso, é a nossa intimidade com Deus.
É o que Miqueias diz no capítulo 3, versículo 8, que nós já lemos aqui. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Seja quem for, a começar pela liderança do povo. Miqueias é exemplo por essa atitude, pela convicção do seu chamado. Miqueias é exemplo pelo equilíbrio entre a correção de Deus e o seu amor para com o seu povo. Sinais de graça e misericórdia de Deus. Deus é um Deus que vai punir o seu povo. Deus é um Deus que vai intervir na história. Mas é um Deus que demonstra sinais claros de graça e misericórdia. Eu te convido para ler o capítulo, versículos 18 e 19. Diz assim: quem é semelhante a ti, ó Deus? Quem é semelhante a ti, ó Deus? Sabia que essa expressão é o significado próprio do nome Miqueias? Quem é semelhante a ti, ó Deus? E é legal, o livro está terminando com essa expressão. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade, te esquece da transgressão, do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que palavra de alento. Miqueias é um exemplo para nós pelo equilíbrio entre a correção que Deus impõe ao seu povo e o seu amor para com esse povo. Sinais de graça e misericórdia de Deus. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus que chama homens a viver esse tempo. Louvado seja Deus porque é um Deus que nos corrige, porque nos ama, porque tem misericórdia de nós. E aí eu quero convidar você também a refletir sobre 3 grandes lições. A primeira delas, e essas lições parece que foram escritas para os dias que a gente vive, meus irmãos, minhas irmãs, pessoal que está nos acompanhando, seguindo, eu fiquei muito feliz. Vou compartilhar aqui, acredito que ele vai assistir o vídeo e depois vai comentar comigo. Eu fiquei muito feliz porque esse vídeo está sendo assistido por pessoas que não são da classe de homens e nem mesmo são cristãos metodistas. São amigos. Amigos que foram alcançados pela mão de irmãos. E aqui eu quero louvar a Deus, Michele, pela sua vida, por ter compartilhado essas lições, esse estudo da escola dominical com o Emerson. O Emerson comentou comigo, eu fiquei muito surpreso. Me alimentou esperança no meu coração de que essa palavra tem chegado e tem servido de alimento, de advertência e de alimento na vida de muitas pessoas. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está fazendo isso caminhar, esses vídeos caminharem e chegar à vida de tantas e tantas pessoas, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que as pessoas creiam que não há nenhum nome, nenhum outro nome debaixo dos céus pelo qual importa que sejamos salvos, que não seja o nome de Jesus Cristo, é o que Ele mesmo declarou a nós. Bom, voltando aqui, fechando esse parênteses, 3 verdades que o texto do livro de Miqueias nos ensina. A primeira delas, e parece que foi escrito para os nossos dias. Primeira grande verdade, por pior que seja a realidade, ela pode ser transformada. Eu quero chamar você a ler dois versículos aqui. O primeiro desses versículos é o capítulo 1, versículo 3. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra. Um Deus que intervém na história, um Deus que intervém na nossa realidade. Olha o que diz o capítulo 4, versículos 3 e 4. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arado, as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Quando ele diz que... quando eu digo para vocês que essa verdade
no texto de Miqueias, essa primeira grande verdade é impactante, é porque nós estamos vivendo um momento assim, de uma realidade muito difícil, complicada, mas por pior que ela seja, ela pode ser transformada. Eu comentei numa oportunidade de ministrar que o Senhor tem a história nas suas mãos, Ele tem o controle da história. Então eu quero repetir aqui um texto que eu compartilhei, que eu fiz menção lá de Isaías, profeta Isaías, que é contemporâneo de Miqueias. Isaías 46, versículo 10 diz o seguinte, para demonstrar a soberania de Deus, um Deus que muda a realidade, pode transformar a nossa realidade. Isaías 46, versículo 10, desde o início anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus, porque Ele é Senhor e Ele muda a realidade, Ele muda a história. E Ele, por pior que ela seja, Ele pode transformá-la. Então creia nisso, meu irmão. Creia nessa verdade anunciada pelo profeta Miqueias, pelo profeta Isaías. Por pior que seja a realidade, ela pode ser transformada. Deus tem o controle da história nas mãos dele. Segunda grande verdade que eu quero compartilhar contigo. Por mais que a iniquidade cresça, Deus a limitará. Olha só o que diz o capítulo 5, a partir do versículo 9. A sua mão se exaltará sobre os seus adversários e todos os seus inimigos serão eliminados. Naquele dia, diz o Senhor, eliminarei do meio de vocês os cavalos, destruirei os carros de guerra, destruirei as cidades da sua terra e derrubarei todas as fortalezas de vocês. Arrancarei as feitiçarias das suas mãos e vocês não mais terão adivinhos. Do meio de vocês eliminarei as imagens de escultura e as colunas, e vocês não mais se inclinarão diante do que fizeram com suas próprias mãos. Eliminarei do meio de vocês os postes da deusa Aserá, e destruirei as cidades de vocês. Aqui Deus está dizendo que vai destruir tudo que é iníquo. Ele está fazendo menção aqui a deusa Aserá, postes ídolos que estavam sendo adorados em Israel naquele tempo, afrontando uma ordem expressa de Deus. Um povo que estava se afastando da vontade, do desejo de Deus, que estava confiando em carros, em cavalos, que estava se valendo de feitiçarias, adivinhações. Toda essa iniquidade, Deus limita. É Ele que dá um basta. E com isso eu também avanço para a terceira verdade que eu aprendo no livro de Miqueias. Primeira verdade, por pior que seja a realidade, ela pode ser transformada. Segunda verdade, por mais que a iniquidade cresça, Deus a limitará. Muito ligado à segunda, eu proclamo a terceira verdade desse livro. O tempo da adversidade. Agora não é a iniquidade, não é o que o povo está praticando, mas o que sobrevém de resposta de Deus para esse povo que pratica iniquidade, que é o tempo da adversidade. Esse tempo também terá fim. Por isso, meu irmão, vale a pena enfrentar desafios, enfrentar adversidades, pandemias, desemprego, perdas. Vale a pena, porque esse tempo de adversidade terá fim. Olha só o que diz o capítulo 4, versículo 7. Dos que cocheiam farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A adversidade terá fim. Olha só o que diz o profeta Isaías, que é contemporâneo de Miqueias. Isaías capítulo 9, a promessa messiânica do envio do nosso Senhor. Olha só o que diz o capítulo 9, falando sobre o príncipe da paz, versículo 7. Esse príncipe da paz, o Senhor, o Salvador, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A adversidade terá fim, creia nisso. Você que está assistindo, ouvindo, acompanhando, vendo esse tempo de estudo aqui da Escola Dominical, essa é uma mensagem que nos convida a crer
mesmo em meio à desesperança, mesmo em meio a tempos ruins. Mas perceba, é uma mensagem que também nos chama a sermos profetas responsáveis. Nós estamos com 30 minutos de gravação. E eu quero separar esse tempo que ainda nos resta. Não sei quanto tempo a gente vai demorar, no máximo mais 10, eu creio. Talvez mais, né? Mas eu não posso deixar de anunciar de uma forma muito especial a igreja. Agora eu quero me referir à igreja. Eu quero compartilhar com a igreja alguns dados. E quero chamar a igreja a uma reflexão que eu tenho me feito continuamente. Vamos aos dados. O número de evangélicos declarados no Brasil cresceu mais de 100% nos últimos 20 anos. Em 2000, o número de evangélicos declarados perfazia 15,4% da população. Em 2020, sabe qual o percentual? 31%. Em 20 anos, o número de pessoas declaradas evangélicas mais que dobrou. Se nós somarmos evangélicos aos católicos, nós temos no ano de 2020 cerca de 81% da população do Brasil. Você deve olhar para essa realidade e pensar assim, glória a Deus por isso, nós estamos crescendo, glória a Deus, o número de evangélicos cresce, glória a Deus, o número de cristãos no Brasil chegou a 81% da população. É verdade. Glória a Deus, né? A palavra dele está sendo anunciada, pessoas estão declarando a sua aceitação a Cristo. Mas será que essa declaração apenas bastaria? Eu convido você, eu quero compartilhar com você alguns outros números que fazem a gente refletir acerca do nosso ministério profético. Primeiro dado, o ranking da corrupção apresentado pela Transparência Brasil em 2019. O Brasil teve o pior resultado desde 2012, quando a metodologia de medição, de aferição disso foi alterada. Repetiu o resultado de 2018, que foi o pior da sua história. Tem alguma coisa que precisa ser repensada, revista. Como o número de cristãos cresce, como num país em que 81% da população é cristã, os seus índices de corrupção pioram. Outros dados que precisam fazer a gente refletir, né, nos conduzir a uma reflexão mais profunda e séria. A percepção dos jovens. O Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial fez um levantamento. Olha que interessante. 90% dos entrevistados têm entre 14 e 24 anos. Perdão, para 94% dos entrevistados que têm entre 14 e 24 anos, a sociedade brasileira é pouco ou nada ética. Para os entrevistados, seus próprios familiares foram considerados pouco ou nada éticos. 57% desses entrevistados afirmaram isso. Quando são questionados sobre seus amigos, o índice é ainda pior. 74% dos seus amigos são pouco ou nada éticos. Em relação à própria conduta, o que esses jovens dizem? 63% afirmam que buscam ser éticos. Eles buscam, eles tentam. Mas apenas 8% deles afirmam que é possível ser ético o tempo todo. Quando essa pesquisa faz algumas perguntas mais objetivas, a resposta é assim, estarrecedora. 50% deles concordam parcial ou totalmente que ao comprar um produto é importante saber se a empresa paga regularmente impostos e respeita o meio ambiente. No entanto, 52% desses jovens compram produtos piratas por serem os mais baratos. Chama muita atenção que uma outra afirmação desse grupo que foi pesquisado, 56% dos jovens concordam que não importa o que se faça,
a sociedade será sempre antiética. Talvez você esteja assistindo essa escola dominical e fique pensando assim, meu Deus, o que uma aula de escola dominical, o que uma aula que está vinculada à religião, o que uma aula de escola dominical da Igreja Metodista em Voldac para a classe de homens tem a ver com isso? Meu irmão, minha irmã, se você está se fazendo essa pergunta, é porque provavelmente você consegue separar, dissociar o nosso comportamento, as nossas ações da nossa fé. E isso é algo muito errado. E nós precisamos, com a ajuda de Deus, mudar isso verdadeiramente. Precisamos mudar isso, precisamos trabalhar para mudar isso, precisamos abrir o nosso coração para que Deus mude isso dentro de nós. Assim como Miqueias anunciou a necessidade de uma mudança interior, o Senhor hoje também nos chama a viver, nos chama a buscar uma mudança, uma transformação que nasça no nosso coração, que não seja só exterior, que não seja só para as outras pessoas verem, que não seja só para cumprir um ritual. Então eu quero terminar esse nosso estudo de escola dominical chamando você para ajudar, para trabalhar, para que essa realidade seja mudada, seja transformada. 56% dos jovens acreditam que não importa o que se faça, a sociedade será sempre antiética. O Senhor Deus, Salvador das nossas almas, nos chama a viver uma vida ética, a viver uma vida que esteja de acordo com a palavra que nós anunciamos, uma vida que seja vivida, não só falada. Que o estudo dessa escola dominical seja importante para colocar nos nossos corações a necessidade de vivermos um tempo de transformação, de mudança interior. Um tempo em que as nossas ações irão corroborar a anunciação que nós fazemos, assim como a ação de Miqueias corroborava a declaração que ele fazia: eu estou cheio do Espírito do Senhor. Que você seja cheio do Espírito do Senhor nesse dia, nessa semana, nesse mês, na sua vida, para anunciar que existe um Deus que é capaz de transformar não só a nossa fé, aquilo que nós cremos, mas também o nosso comportamento, aquilo que nós fazemos, o modo como vivemos. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente. Que seja um domingo abençoado, um dia das mães, mesmo à distância, celebrado, relembrado e de coração, que você possa buscar essa transformação, essa mudança proposta por essas verdades que Miqueias aponta no seu livro. Que Deus nos abençoe, que Deus continue conosco. Feche teus olhos, eu quero terminar fazendo uma oração. Pai de amor, Deus bondoso, muito obrigado, Deus, por esse momento, por esse tempo que o Senhor reservou a nós enquanto classe de escola dominical. Pai querido, que essa palavra, que esse estudo vá ao encontro da necessidade dos seus filhos. Pai querido, que esse estudo seja muito mais do que uma mera troca de informações, a exposição feita por alguém que leu, que procurou também ser informado de um livro bíblico. Seja muito além disso. Que seja uma ministração que transmita vida, que transmita a necessidade que nós temos de buscar transformação e a realidade de uma vida cristã de esperança, mesmo quando as situações são adversas. Muito obrigado, Deus, pela tua presença. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado pela vida de cada um, de cada uma que se disponibilizou a ouvir, que dedicou parte do seu dia, da sua noite, não sei quando que esse vídeo será assistido, mas enfim, que dedicou parte do seu tempo a ser alimentado pelo Senhor. Que o alimento jamais falte, Deus, que esse alimento espiritual seja suficiente para nos propor uma vida plena que nós só encontramos em Jesus Cristo. Pai querido, toma nossas vidas diante do Senhor. Reconhecemos que por nós mesmos nós não temos força, mas quando o Senhor nos enche,
nós somos capazes de anunciar uma transformação que nós estamos dispostos a viver em nossas vidas. Muito obrigado por esse tempo, nós te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, que seja bênção na tua vida, em nome de Jesus.